Zacarias capítulo 3, versículo 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe esses vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: ponham-lhe uma mitra, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. Glória a Deus nas alturas, bendito seja o santo nome do Senhor. Meus amados, preste atenção. O texto que ora lemos, ele fala da vocação de Josué. Não confunda esse Josué com aquele Josué sucessor de Moisés. Não. Esse Josué é outro contexto. Esse aqui já é no século V. Para você ter uma ideia, depois que Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído no século VI aproximadamente, aconteceu que, século V, né? Já, bem no início do século, fim do século V, porque antes de Cristo ele conta de forma reversa, né? O contrário, né? Então, quase no século VI. Então você vai ver o templo sendo destruído, e aí passa-se um tempo. Quando o templo é destruído, o vô desse Josué aqui, o nome dele era Seraías, às vezes era chamado de Serias, viu? O vô dele era sumo sacerdote, o vô desse caboclo aqui, desse indivíduo, de Josué, filho de Josadaque. Jerusalém foi destruído, foi levado para o cativeiro, 3 investidas de Nabucodonosor, na terceira, né, foi destruído tudo e por fim acabou. Passa-se, completa-se o tempo, o Senhor permite então que Israel volte, e Salazar vai voltar, né? Quando Ciro autoriza, volta um grupo de pessoas ali para a terra de Jerusalém, e numa caravana, uma mega caravana. E agora veio a segunda mega caravana, quando 2 líderes, 2 homens, falaram: vamos partir para a terra de Jerusalém. Então eles saem lá da Babilônia, lá do cativeiro cristão, e vem com cerca de quase 50 mil, vamos arredondar, 50 mil pessoas, uma mega caravana. Essa caravana não é aquela ainda de Neemias, não, desta veio Josué, filho de Josadaque, né? E também veio Zorobabel, filho de Sealtiel. Esses 2 líderes vieram para voltar para Jerusalém. Ali começaram o processo de restauração do templo. Vai começar, vai ficar um tempo parado, né? Fica paralisado um tempo a restauração, vai voltar a reforma com a profecia de 2 homens de Deus, profeta Ageu e profeta Zacarias, profetizando. A restauração vai completar no ano 516. No ano 516 vai concluir a restauração do templo. Todavia, um templo precisa de sacerdote, de um sumo sacerdote. O templo necessita de um sumo sacerdote para ministrar nele. Olha, preste atenção. Esses 2 líderes que estamos falando, Josué, filho de Josadaque, e Zorobabel, filho de Sealtiel, são 2 líderes. Havia 2 principais lideranças na terra de Israel. Uma era a liderança política. No caso, o rei ou o príncipe, aquela liderança descendente da tribo de Judá, descendente de Davi. E esse descendente de Davi era Zorobabel, filho de Sealtiel. E para sacerdote? Para sacerdote você tem que saber que tem que ser um descendente
de Arão. Já não é da tribo de Judá, tem que ser da tribo de Levi. Então são duas personalidades. E quando chegam, vem essa caravana, chegam ali em Jerusalém, o templo agora, vamos começar a ministrar. Vamos restaurou e agora vamos começar os cultos. Quem vai ser o sumo sacerdote? Quem vai ser o líder dessa igreja? Quem? Aquele que já até ajudou na caravana, nessa grande comissão. Vamos colocar o Josué, filho de Josadaque. Era desejo de Deus também. Só que agora vem muita oposição. Vem o levante do inferno inteiro. O povo não tem uma escolha melhor, mas não querem aceitar. E nem Satanás. Nem Satanás. Por quê? Bem, porque, irmãos, para ser um sacerdote, não tinha isso assim, vou escolher um sacerdote. Não. O camarada não era escolhido, ele nascia sacerdote. Desde o seu nascimento, as suas vestes, ele tem que se vestir diferente, vestir a rigor, vestes brancas, vestes diferentes, vestes de linho. Ele também alimentava, não comia qualquer coisa. Ele não comia qualquer coisa, ele tinha o que comer. Ele podia comer qualquer coisa, como as outras pessoas, não. Tudo dele era reservado, era santificado, era consagrado. Ele não podia pisar em qualquer lugar. Funeral, nunca. Enterro de alguém, nunca podia ir. Passear numa terra remota, numa terra estranha, numa terra cheia de ídolos, nem podia pensar. Basta você ver, em Isaías 52:11, falando isso. Sacerdote não pode, tem que sair dessa terra idólatra, não pode ficar. Não pode permear uma terra idólatra. E outra coisa, e tinha algumas práticas litúrgicas que eu vou chamar de graduação de faixa etária, que dependendo da idade, ao chegar aos 8 anos tinha uma graduação, tem gente que fala que aos 5 anos também tinha, aos 12, aos 15, aos 18, aos 21, sempre uma graduação como se fosse numa escola militar, ou numa escola onde você forma o primário, o prézinho e tal, vai a 8ª série, a formação de 2º grau, e aquelas coisas todas. Mas havia todo um teor espiritual, todo um contexto religioso ali. Então o sumo sacerdote ele era treinado, preparado, adestrado, capacitado, ensinado rigorosamente. E outra coisa, ele no mínimo tinha de oferecer 3 sacrifícios, participar de 3 sacrifícios anual, que eram as 3 festas principais judaicas. No mínimo, 3 sacrifícios anual. Todo ano tinha de comer a Páscoa. Era rigoroso. E quer saber, Josué, filho de Josadaque, não tinha nada disso. Por que não tinha? Porque ele estava no cativeiro, gente. Ele estava na Babilônia, numa terra idólatra, onde toda hora morria gente ali, está sempre acompanhando. Vestes, você está escravo numa terra dizendo, você veste o que tem na frente. Você não tem asilo de escolher o que vestir. Comer o que aparecia. São servos, escravos, numa terra remota. 3 vezes por ano oferecer sacrifício. Como que vão vir ao templo? O templo é destruído. Jerusalém está destruída. Eles não podem caminhar 1.600 quilômetros para vir aqui. Não tem essa autorização. Eram escravos da Babilônia. Não tinha essa liberdade. Tudo dizia não para Josué. Tudo dizia não. Então as pessoas se lhe opunham. O povo se lhe opôs. Isso rigorosamente. Se opôs mesmo. Somos contra. Nós não concordamos. E Satanás, e Zacarias viu esta visão, aleluia. A visão de Zacarias estava ali, ele via Josué, filho de Josadaque, o rapaz, a escolha certa, que até Deus também tinha escolhido, mas que todo mundo se opunha, inclusive o diabo. E ele via Satanás, à sua mão direita, se lhe opondo. Satanás fala, esse homem não pode, olha as vestes dele tudo suja, falando de seu histórico. Então o Senhor, foi o Senhor, o próprio Deus que estava ali defendendo ele. Sim. O Senhor diz assim, não é esse um tição tirado do fogo? Você sabe o que significa tição tirado do fogo? Tição não quer dizer que fulano é brasa viva, eita, fulano é fogo puro. Não nesse contexto que a gente utiliza hoje. Tem um grupo do crente do reteté, né? Eles falam aí, inventaram essa expressão aí. Fulano é um tição puro. Não é nesse contexto. Você pega, vou usar o controle aqui como referência. Você pega a lenha para fazer o café da manhã lá, põe no fogo a lenha e começa a fazer o fogo, né? Aí faz a comida. Terminou a comida, para não gastar a lenha toda, você tira o tição. Você tira
A madeira, sobrou parte da madeira, mas parte dela foi consumida a fogo. E está cheio de marcas de fogo. Cheio de marcas. Você tirou a lenha antes de terminar de se consumir. Não foi consumida por total. Não foi consumida totalmente. Tirou a lenha, sobrou, preservou parte da lenha, mas está cheio de marcas. Isso é o tição. Quando o Senhor está dizendo assim, Josué é o tição tirado do fogo, está dizendo assim, olha, eu sei, Deus está falando para Satanás, eu sei que ele estava na Babilônia se consumindo, ele seria abraçado por toda a corrupção, mas antes de consumir, eu o tirei de lá, eu o resgatei com mão forte. Eu sei, ele está todo marcado do fogo da corrupção, ele está todo cheio de marcas, mas eu tirei ele de lá. O Senhor vai dizer isso em Judas, capítulo 1, o único capítulo de Judas, né? Versículo 23. Ele diz assim, o Senhor diz assim, vão lá pessoal, vamos salvar alguns, arrebatando-os como do fogo, salvar de um incêndio. Quando Deus diz que Josué é um tição tirado do fogo, está falando assim, olha, ele estava no incêndio e começou a se consumir, mas antes que o fogo dessa corrupção o consumisse, eu o resgatei, eu o tirei de lá. E aí Deus diz mais, quer saber? Veja o que eu vou fazer. Traz veste nova para ele, traz roupa nova para ele, e Deus transforma ele, veste roupas limpas. O Senhor, o próprio Deus, fala com ele assim, ó, eis que eu tenho feito contigo, passe de ti a tua iniquidade, vestirei vestidos novos, não estou nem aí com o teu passado, eu sei que você estava quase se consumindo, mas eu tirei de lá, eu o resgatei. O inimigo, o resto da vida vai querer apontar para o teu passado. Ah, mas um dia ele fez isso. Ah, mas um dia ela aprontou isso, aquilo outro. Eu conheço o histórico dela. Eu conheço o histórico dele. Deus está falando assim, eu conheço muito mais. Você sabe o que significa Zacarias, o profeta, esse profeta? Profeta Zacarias, sabe o que significa o nome de Zacarias? Significa, Deus se lembra. Deus se lembra. Então, quando Deus está escolhendo Josué, filho de Josadac, não é que ele é esquecido, que ele se esqueceu do teu passado, não, mas que ele agora ele suplanta com a misericórdia dele o teu passado. Independentemente se o mundo todo converge contra, se está todo mundo contra, não importa. O importante é quem está a favor. O importante é quem está a favor. Esse homem aqui, esse personagem, ele vai ser colocado numa cadeira para ministrar, e muito difícil, um cargo extremamente difícil, que eu fico pensando assim, que seria muito difícil ser sumo sacerdote ali, tendo tanta gente se opondo, e Satanás o tempo todo apontando o teu passado, você não merece ser sumo sacerdote, pelo teu passado você não merece estar nessa cadeira aí, você não merece. Aí Deus chama um dia ele para conversar, e eu estou procurando aqui, mas eu não vou achar aqui agora, mas depois você pode procurar aí na tua casa, e o Senhor vai falar com ele aqui, olha, Zacarias, você guarde os meus mandamentos, e eu manterei você aqui, eu vou te manter nessa cadeira, eu te colocarei entre os que ministram nessa casa, guarde os meus mandamentos, olha para mim. Ah, mas tem gente contra mim, vão acabar me derrubando, vão acabar me arrastando, vão acabar me jogando no fundo do calabouço, vão acabar afundando, acabando com a minha vida, com o meu ministério, mas o Senhor, ele vai dizer claramente, então deixa eu ver se eu acho aqui, depois eu encontro, eu falo com vocês. O Senhor diz assim, bem claro, independentemente de quem está contra, 10, 100, 1000, dezenas de milhares, milhões, se você obedecer à voz do Senhor, se você se submeter à vontade do Senhor, o Senhor mantém, ele endossa, ele apoia, ele te sustenta, ele te chama. Nós vivemos um tempo de uma crentalhada Nutella, que não busca a Deus, não clama a Deus, não jejuma, não ora, não lê a Bíblia, não põe a vida no altar, e depois diz que o fato do seu ministério não ter perdurado é porque alguém se levantou contra, é porque alguém puxou o seu tapete,
é porque o irmãozinho é contra, é porque a diretoria é contra. Até o missionário Davi Miranda, numa hora dessa, ele já morreu, já leva a culpa ainda uma hora dessa. É culpa do missionário Davi Miranda, é culpa do fulano, é culpa do ciclano. Culpado é você. O Senhor diz aqui, eu mantenho, eu te sustento entre os que ministram, agrade-me, obedeça a mim, porque eu te chamei, ninguém queria saber de você, você estava sujo, você estava no meio de um incêndio, mas eu te resgatei de lá, eu te tirei de lá, eu te protegi, e você é um tição tirado do fogo. Ah, que bom, elogio. Não, isso não é elogio, está falando da misericórdia de Deus. Se não fosse Deus, o fogo teria te consumido por completo. Você traz marcas sobre você, você traz resquícios de um incêndio, você traz as marcas, até o cheiro do incêndio muitas vezes está sobre você. Quem olha para você sabe, estava no fogo. Aí Deus diz o quê? Verdadeiramente está falando certo, estava, mas não está mais, porque eu resgatei ele de lá, eu tirei. É a palavra de Deus para nós. Não importa quanto se opõe, não importa quanta oposição haja, o importante é Deus estar a favor, o importante é Deus estar do teu lado, o importante é Deus estar contigo, é Deus assinar embaixo no teu ministério, na tua vida social, vida profissional, vida financeira, vida sentimental, mas acima de tudo, vida espiritual. Creia no Senhor, confie no Senhor, é a palavra de Deus.